Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e no dia 13 de março nós abrimos a campanha de missões mundiais em 2022 aqui na nossa igreja. E o nosso tema é Viva a Compaixão. A nossa divisa se encontra lá em Gálatas 2:20, que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vem comigo que eu já estava morrendo de saudade. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Reis 17, nós vamos ler do 8 ao 16, que diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vá e vê o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez o segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A senhora viúva, que não sabemos nem seu nome, não era judia, e nesse tempo Elias estava fugindo do rei Acabe e precisava de um lugar afastado para ficar. E mesmo fora das fronteiras de Israel, essa região também foi atingida pela seca profetizada por Elias. O profeta tinha passado um tempo sendo alimentado por corvos e bebendo de uma água de um pequeno riacho, mas até essas águas secaram, então precisava mudar novamente, e ele foi a essa cidade para ser sustentado por uma viúva. Esse foi o momento mais difícil para Elias, desafiar aquela mulher a crer em Deus e a cozinhar primeiro para ele. Ajudar alguém com o que está sobrando pode não ser tão difícil, porém entregar a última porção é um ato de fé. O mundo enfrenta uma crise sem precedentes. Países ricos, por exemplo, se viram impotentes diante de uma doença nova que, além de provocar mortes, provocou também crises políticas, sociais e econômicas. Coloca a liberdade individual de culto em xeque. A viúva foi desafiada a preparar uma refeição com seu último suprimento, primeiramente para Elias, e só depois cozinhar para ela e para o seu filho. Isso é uma prova de fé, e com essa obediência ela estava dizendo: eu creio que Deus vai me suprir. Ela agiu como Abraão, que subiu ao monte do sacrifício crendo que Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício. Sem crer nas promessas de Deus, não vamos conseguir ter misericórdia, principalmente quando nós também temos nossas necessidades. A fé é um elemento fundamental para que possamos manter as mãos abertas para abençoar. Há muitos momentos em nossas vidas que nossa única garantia é a fé, e só conseguimos pisar nos próximos degraus se formos capazes de crer nas palavras de Deus. Se não formos capazes de crer que o Deus que colocou os recursos em nossas mãos é capaz de continuar nos suprindo,
também não estaremos preparados para ser misericordiosos e termos compaixão. E essa experiência vivida por Elias e pela viúva de Sarepta nos ensina que quando somos colocados em situações extremas em nossas vidas e ministérios, Deus quer nos usar de forma sobrenatural. Não olhe só para a escassez, mas olhe para o Deus provedor. É fundamental crer que o Deus que promete é o mesmo Deus que realiza. Se não formos capazes de crer, o nosso ministério já está morto. E Deus prefere acrescentar quando aprendemos a dar, a tirar, a dividir e compartilhar. E eu quero te desafiar a fazer essa prova. Não vamos chegar a um estado de completa abundância para exercer a compaixão, pois somos ajudados sempre que nós ajudamos. E lembremos, portanto, que já temos o suficiente para o que o mundo precisa. Temos o Evangelho, a boa notícia, que está carregada de promessas, e precisamos ter a coragem de Elias. Nós não somos responsáveis pela fé das pessoas, mas somos responsáveis pela mensagem, pela palavra que a desperta. Atingiu também a funcionalidade das igrejas. A verdade é que o mundo tem um problema em comum, e Elias e essa viúva também tinham a falta de alimento em comum, e juntos, confiados nas promessas de Deus, sobreviveram à escassez. O exercício da compaixão depende da fé. Viva a compaixão! Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: "Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Sim, Gálatas 6:17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6:34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6:34-36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor.
Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Nós Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Nós não fomos chamados a ter compaixão de vez em quando temos recursos a mais para poder ter essa compaixão, mas nós somos convidados a viver a compaixão. E isso é diariamente, seguindo o exemplo de Cristo. E tudo começa pela fé. Que durante essa campanha você seja desafiado a declarar que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas que Cristo vive em nós. E a cada dia mostraremos os frutos de sermos um discípulo de Cristo. Então é isso, meus irmãos. Vejo vocês no nosso próximo momento missionário e viva a compaixão essa semana. Bom? Deus abençoe.